Oi, quarto ano. Hoje estamos aqui, terça-feira, 9 de março, para a nossa aula da disciplina de Geografia, certo? E hoje nós vamos precisar do livro, certo? E nós vamos dar continuidade ao que a gente começou a estudar na aula passada. E na aula passada, o assunto, eu até disse a vocês, né, era bem parecido com o assunto de história. Parecia mais que a gente estava estudando história. Porque tem conteúdos que a gente pode estudar em mais de uma disciplina. Tem conteúdo, por exemplo, que a gente pode estudar tanto em português quanto em matemática. Tem conteúdos que a gente pode reestudar em geografia, né, em ciências, em ética. Então, na aula passada, a gente falou sobre as nossas heranças culturais, né? E a gente viu que tudo que a gente faz hoje em dia foi herança de algum povo, né? Alguém começou a fazer isso há muito tempo e a gente continuou com esse costume. Como, por exemplo, a gente come hoje em dia a mandioca. A gente faz farinha com a mandioca. Então, a mandioca era o principal alimento indígena. A gente come pitanga, come caju e outras frutas. Também nós herdamos, né, esse costume de comer frutas dos indígenas, certo? Já que a gente sabe que eles viviam da caça, da coleta de frutos, da pesca. Então, eles plantavam também, né, e para poder sobreviver. Dormir em redes, nós vimos também, né, que a gente tem esse costume hoje em dia, até hoje em dia, de dormir em redes. Eles dormiam, claro que numa rede o material era diferente dos materiais das redes que nós utilizamos hoje em dia. Outra coisa também que a gente viu a respeito dos indígenas foi a questão das ervas medicinais. A gente hoje em dia faz xarope, faz chá, e a gente utiliza plantas que a gente chama até de plantas medicinais, né? Então, muitas doenças são curadas por essas plantas. Apesar de que muitas vezes nós vamos ao médico e eles ainda recomendam, né? Passam para a gente receita os remédios feitos em laboratórios, né? Com os comprimidos, né? Que são antibióticos, antialérgicos. Nos africanos, nós vimos que nós herdamos, por exemplo, a capoeira, né? A capoeira que é tão representada aqui no Nordeste. Nós herdamos também a questão do samba, né? Do batuque. Então, tudo isso aí é herança africana. Nós herdamos também dos portugueses algumas coisas. E dos portugueses nós herdamos o quê? O cristianismo. Porque, como a gente já tinha falado, quando os portugueses chegaram aqui, não existia uma religião. Os indígenas, eles acreditavam que os seres da natureza, eles tinham poder. Então, para eles, o sol era um deus, a lua era uma deusa, e, assim, as coisas da natureza eram, vamos dizer assim, veneradas por eles, certo? Eram idolatradas por eles. E a gente herdou também dos portugueses, né, o hábito de comer de talheres, com talheres, que a gente não tinha isso antes. Então, as festas juninas, apesar de que o carnaval, veja só como o nosso país tem essa mistura. O carnaval, os portugueses trouxeram para cá, só que o carnaval, ele sofreu algumas modificações. E no carnaval a gente tem muito o ritmo do samba. E o samba foi criado através dos africanos, né, dos afrodescendentes, os africanos, né, que estavam aqui no nosso país.
Então, vejam só a mistura, como é uma coisa riquíssima, né? Como é uma coisa bonita do nosso país. Dos africanos, a gente também herdou algumas coisas na alimentação, como o acarajé, o vatapá, o caruru, né? Então, o azeite de dendê, também que é muito utilizado. Então, nós estamos vendo, né, que tudo que a gente faz hoje em dia tem uma certa influência das coisas do passado, certo? E isso é o que torna a nossa, isso é o que torna, né, a nossa sociedade tão rica, né, o nosso país tão rico culturalmente, certo? E hoje a gente vai página. Nós vamos ver na página 12 a questão da migração, certo? Apesar desses três grupos que a gente falou, a gente na semana passada falou do indígena, né, que era o grupo que já estava aqui, que eram chamados os nativos, receberam esse nome de índios, porque os portugueses, quando chegaram aqui, eles pensaram que tinham chegado nas Índias. Então, eles chamaram os nossos nativos de índios. Aí ficou até, né? Então, a gente viu que a gente tem essa herança indígena, né? Que já estava aqui. Depois chegou o português, que era o colonizador. Ele chegou, ocupou boa parte desse território. Inclusive, alguns índios perderam um pouco da sua cultura por conta disso, né? Porque eles obrigaram os índios a se converterem ao catolicismo, a falar português, que os índios não falavam assim. E veio para cá depois, de uma forma forçada, os africanos, para trabalharem como escravos nas lavouras de café, nos canaviais, nos engenhos. Lá na Casa Grande, né, alguns trabalhavam como, as mulheres, elas trabalhavam como domésticas lá. E, além desses grupos, vieram outras pessoas para cá também. Na época do nosso país, o café, ele estava muito desenvolvido. Então, vieram outras pessoas para cá. O governo oferecia condições, dizia que ia dar terras para quem quisesse plantar, que a vida das pessoas ia melhorar. Então, assim, esse povo vinha para cá, certo? E quem foram essas pessoas? Vieram os alemães vieram para cá, os franceses, italianos, coreanos, japoneses, árabes. Então, vieram pessoas de várias partes. Algumas até mesmo tentaram invadir o nosso país antes dessa época do café, porque sabiam, na Europa, que aqui existia grandes riquezas no nosso país. Então, isso despertou o interesse de muitas pessoas, né? Tanto é que a gente teve invasão francesa, a gente teve invasão holandesa em nosso país, e nós vamos ver isso mais na frente um pouco, certo? Nós vamos ver isso na disciplina de história mais na frente. Mas tudo isso aí despertou muito nessa questão, assim, muitas pessoas vieram para cá. Como também muitas pessoas saem do nosso país, muitos brasileiros saem daqui, vão para outro país na esperança de ter uma vida melhor, né? Ter um emprego melhor, ter uma certa estabilidade, certo? E aí na página 12, a gente tem assim. Na imagem acima, podemos perceber muitas pessoas, né? Então, essas pessoas, elas formam os municípios. Os municípios são o quê? As cidades. Por exemplo, nossa escola é localizada no município de Olinda. Provavelmente a maioria de vocês também moram na cidade de Olinda, certo? Então, Recife é outra cidade.
é outro município, certo? E o conjunto dessas pessoas que moram nas cidades chama-se população. A população muda de uma cidade para outra, né? Por exemplo, aqui em Olinda a população é grande, mas se você for na cidade do Recife, a população de lá é bem maior do que a daqui, certo? Tem cidades que têm tem cidades que mesmo não sendo tão pequenas, não tem a população tem uma população assim tão grande, e tem cidades inclusive que são um pouco menores e tem uma população até muitas vezes maior, certo? E essa população ela vai sofrendo modificações ao longo do tempo, né? Por quê? Vão chegando pessoas de outras cidades. Muitas vezes as pessoas que estão nessa cidade, por algum motivo, resolvem se mudar dessa cidade e vão para outra. Então, tudo isso aí vai mudando essa população, certo? E aí, na imagem, a gente está vendo um monte de gente, né? Isso aí é a população de um local. Agora, eu pergunto a vocês, será que nessa época a gente está podendo fazer isso? Não. É uma época em que a população está tendo algumas restrições, né? A gente precisa ficar em casa mais assim, um pouco por conta da pandemia, ter alguns cuidados, a gente não pode aglomerar, certo? Mas, tirando isso, a gente pode, a gente não pode aglomerar, né? Mas a gente pode cada um ficar na casinha da gente, não é? Para poder esperar isso tudinho passar, né? A gente está tendo que infelizmente, tem alguns cuidados, né? Mas quando a gente pensa quando a gente pensa, né, nessa quantidade de pessoas, a gente sabe que não pode, né? E tem determinadas épocas do ano que fazem com que mais pessoas se aglomerem, né? Por exemplo, quando tem carnaval, tanto é que esse ano a gente não teve. Quando tem essas festas, né, de São João, final de ano, tem as confraternizações, então a gente sabe que, por enquanto, ninguém pode ficar assim, né? Aí vocês têm aí no retângulo, conjunto de pessoas de um determinado lugar é denominado população. Aí você diz assim, mas como é que a gente sabe, por exemplo, que a quantidade de pessoas daquela cidade aumentou ou que a quantidade diminuiu? Existe o recenseamento, né? Isso aí são pessoas do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essas pessoas, elas vão na casa das pessoas para poder fazer uma pesquisa. Então, elas perguntam quantas pessoas moram naquela casa, aí a idade dessas pessoas, quantas são do sexo feminino e do sexo masculino. Então, assim, eles fazem, né, os cálculos para poder saber a população do nosso país, a quantidade dessa população, e para também poder saber, por exemplo, a maioria da população é mulher, formada por mulheres, a maioria é formada por homens. Até a questão assim de quantas pessoas da população, por exemplo, chegaram até uma universidade, quantas pessoas sofrem de algum problema de saúde. Então, esse recenseamento é essa pesquisa que eles fazem, certo? Então, eles vão na casa das pessoas, eles fazem um monte de perguntas, as pessoas vão respondendo aquele questionário e assim eles conseguem as informações para poder divulgar os dados, né? Aí assim a gente sabe se a população aumentou, enquanto aumentou, se essa população diminuiu, enquanto ela diminuiu, né? Então, assim, é possível saber, inclusive, quantas pessoas nasceram e ter uma média também de quantas pessoas morreram durante o ano, né? E assim eles sabem, né, sobre isso. Agora mesmo, essa época da pandemia, então eles fazem o cálculo mais ou menos de quantas pessoas morreram por conta da pandemia, quantas pessoas tiveram, porque as pessoas vão chegando nos hospitais e eles vão passando essas informações, né, para outros locais, né, para outros órgãos, e assim a gente sabe a quantidade de pessoas que já foram infectadas, que melhoraram, ou que não tiveram sorte de melhorar.
É assim. Então, é um trabalho um pouco longo, essa questão da gente saber, né, algumas informações. A gente pensa que é algo, isso é uma coisa rápida que eles fazem. Não é, certo? Porque isso muda muito. Hoje eles podem fazer uma pesquisa e amanhã já está muita coisa diferente, certo? Então, olha aí, ó. Não pode isso agora, tá, gente? Isso é só uma representação da população. Os municípios são as cidades. Atualmente, o nosso país tem 5.570 municípios, certo? É outra coisa também que vai sofrendo mudança a quantidade. Às vezes, um local ele é um distrito, ele é uma parte menor. Aí depois ele é reconhecido, ele passa a ser uma cidade. Então, assim, por isso que aumenta essa quantidade de municípios, pode aumentar. E aqui, ó, Pernambuco, olha só, os municípios são muitos, né? Cada espacinho desse aí, cada corzinha dessa é um município. E essas mudanças, né, na população provocam alguns problemas. Na página 13, a gente tem assim, tem um quadrinho aí falando de a diferença entre migrantes, emigrantes e imigrantes. Migrantes, pessoas que se mudam de um lugar para o outro, né? Aquelas pessoas que saem de determinado local e vão para o outro. Emigrantes, pessoas que saem de seu local de origem para morar em outro local. Imigrantes, pessoas que moram em um lugar que não são da sua origem, certo? Então, página 14, a gente tem assim. Nessa página 14, a gente tem uma. Então, na página 14, a gente tem assim: o homem que migra para outro país o faz por algum motivo. Os principais motivos das migrações são. Aí tem, né, os desastres ambientais. A gente tem um exemplo aqui, isso aí está mostrando, né? Um, olha só, né, quantas casas aí foram perdidas, né? Quantas pessoas morreram nisso aí também. Toda essa lama, né? Tudo. Temos também o desmatamento, né? É outro problema ambiental também. Temos também as queimadas, né? Essas queimadas, quem mora perto dos locais que tem essas queimadas sofrem bastante, né? Porque além da temperatura, por conta desse fogo, tem a questão da poluição. Então, pessoas que têm problemas respiratórios, morarem perto de um local desse é meio complicado, né? É para a saúde da pessoa piorar mesmo. As guerras, que a gente tem aí também, né? Muitas vezes as pessoas elas saem porque elas não aguentam mais tantos conflitos naqueles países. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem, apesar da gente ter ainda um grande problema nessa parte da violência, a gente não tem guerra com outros países. Busca de empregos também, né, fazem as pessoas saírem dos seus locais para ir para outros locais, para tentar procurar uma vida melhor. E aqui no Nordeste acontece muito o êxodo rural. São pessoas que saem, né, daqui do Nordeste, da área rural, do campo, e vão para as cidades, certo? E aqui a gente está vendo aí, ó, pelo cenário, né, que é de uma área rural, e essas pessoas estão saindo daí. E os principais problemas que levam as pessoas a saírem desses locais são a seca, como a gente está vendo aqui, ó. Minha gente, aí não tem água mesmo, não. Olha, o chão chega rachado. Até a área verde a gente vê pouco aí, né?
Então não tem água. As pessoas nesses locais aí, elas andam quilômetros para poder conseguir um pouco de água. E a água elas têm que dividir para tudo, para poder beber, para poder usar na casa, né, para cozinhar. Então é bem complicado. Falta de oportunidades de trabalho também fazem as pessoas saírem do Nordeste para poderem ir para outras regiões, né, para outras cidades, né, para procurar uma vida melhor. E também a má distribuição de terras. Tem pessoas que vivem na área rural, mas não tem nenhum espaço para plantar. Apesar da plantação ser tão prejudicada numa situação dessa. O Nordeste, nessas áreas aí que a gente está vendo de seca, muitas vezes passa mais de um ano sem essas pessoas verem uma gota de chuva. Uma gotinha assim, ó. Ah, choveu uma gotinha, vou parar. Não tem. E lá elas não têm água encanada. Então, o que é que acontece? Elas, toda chuva, quando essa chuva vem, mesmo que seja pouca, elas guardam aquela água da chuva para poder usar durante o resto do ano. Porque elas não sabem, aliás, elas nem sabem quando vai chover de novo. Né? Então, assim, chover um pouquinho tem que guardar, porque não sabem, elas não têm lá certeza de quando vai ter uma outra chuva. Então, imaginem vocês viverem num local desse, não é? Complicado. Né? A gente já está vendo que a temperatura está alta. Se a gente aqui na cidade que ainda tem água, a gente sofre com racionamento, a gente gosta de tomar mais de um banho, né? Porque fica suado. Imagina as pessoas num local desse. Não tem água para tomar banho direito, que é pouca. Elas têm que economizar essa água ao máximo. Então, essa é a dificuldade para lavar roupa, para cozinhar, para tudo. Né? Porque o pouco de água que elas conseguem, elas têm que dividir para tudo. Então, é difícil, né? E a gente tem aí a página 15. Essa página 15, a atividade de classe, e tem assim: leia, primeiro quesito, né? Já faz mais de 8 meses que não chove onde seu João e sua família moram. Os animais estão magros e com fome. A plantação está seca. A família está triste e sem esperança. Ele resolveu sair em busca de um lugar melhor, em busca de emprego. Saiu do sertão nordestino e foi para São Paulo. É o que acontece. Muitas pessoas vão para São Paulo porque São Paulo é um estado mais desenvolvido, então elas saem. Muitas pessoas vão daqui do Nordeste para o estado de São Paulo para poder procurar emprego, né, para poder ver se conseguem construir alguma coisa lá, certo? Agora responda as perguntas abaixo de acordo com o texto. Letra A. Em qual região seu João vive? No campo ou na cidade? Tudo isso aí que a gente viu, essas características dos animais magros, né? Por que é que os animais ficam magros? Primeiro, não tem água para plantar, né? Os animais dependem das plantas para poderem se alimentar. Então, se não tem água, as plantas também precisam de água, então, né? E ele vive aonde? Tem até a imagem aí no livro também, né? No campo, né? Vive no campo. Letra B. Para onde ele migrou? Ele foi procurar uma vida melhor aonde? Em São Paulo, né? Ele migrou para São Paulo. Letra C. Por que ele migrou? O que é que seu João queria? Lá no finalzinho do texto a gente tem dizendo, né? O que é que ele queria? Ele queria o quê? Ele migrou para lá, né, em busca de emprego. Aí você pode colocar para ver se conseguir emprego em busca de melhorar a situação da família, certo?
Você acha que se começasse a chover, seu João iria embora do lugar onde vive com a família? Isso aí é pessoal. Deu a entender a gente aí? Será que ele ia embora se chovesse? Por que ele não iria embora? Aí é pessoal, tá certo? Segundo, vimos que algumas pessoas fazem ao contrário, migram da cidade para o campo. Você acha que vai haver pessoas querendo migrar para o local de onde seu João saiu? Porque é pessoal também. Você vai dizer se você acredita, né, se você acha que alguém queira ir para o lugar que seu João saiu de lá, né? Tem algumas pessoas que preferem realmente uma vida mais calma. A gente sabe que a vida na cidade é agitada, né? Tem muitos transportes, muitos comércios, muitas coisas, então a vida das pessoas fica um pouco agitada. Então tem algumas pessoas que preferem ir para o campo, né? Já que lá é mais calmo, né? Tem mais contato com a natureza, então elas acham melhor, certo? E hoje a gente fica por aqui, tá certo? Então, fiquem todos na paz e até a nossa próxima aula.